E aí galera que assiste ao Crônicas de Jovem Cristão, eu sou Nathan Alves trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre buscar a Deus em primeiro lugar e também a sua justiça, tá? Muitas vezes esse versículo é apresentado dentro das igrejas de uma forma totalmente diferente do que pelo menos eu percebi. A gente vê muitas vezes esse versículo sendo apresentado da igreja aqui. Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça dentro da igreja. E já aconteceu muitas vezes de chegarem para mim e perguntar: Nathan, mas se entro em conflito a minha família e a igreja, se entra em conflito eu e a igreja, se entra em conflito várias coisas e a igreja que talvez sejam mais importantes que a igreja, o que é que eu devo fazer? O que eu devo escolher se eu tiver que escolher entre uma delas? O que é que eu devo fazer, Nathan? Bem, ao meu ver, esse versículo, quando ele diz que a gente deve buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, a gente busca a Deus em primeiro lugar também fora da igreja, tá, galera? A gente busca a Deus em primeiro lugar quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente louva, quando a gente resiste à tentação, quando a gente não peca, quando a gente se arrepende do pecado, quando a gente ajuda ao próximo, quando a gente faz essas outras coisas. A gente tá buscando a Deus. Quando a gente tá ali, parado numa parada de ônibus, conversando com Deus, não orando. Pode ser orando também, independente da sua visão entre conversar e orar, mas você está ali conversando com Deus. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar. O que eu entendo sobre esse versículo em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é que a gente nunca deve botar outra coisa acima do reino de Deus e da sua justiça. A igreja é importante sim, galera, é importante pra caramba. E cara, eu amo a igreja no fundo do meu coração, porque a igreja me ensinou tudo que eu sei hoje, sabe, sobre Deus. Quase tudo, mas é a minha base a igreja, sabe? A igreja é aquilo que eu aprendi sobre as historinhas de Davi, sobre as historinhas de Jonas e etc, e etc. Mas vocês têm que entender que a igreja não é em si o primeiro lugar, não é em si o reino de Deus. O reino de Deus é as coisas que estão lá em cima. A igreja nos leva para conhecer o reino de Deus, sabe? É isso que a igreja é. Então quando você pensa assim, cara, eu vou ter que escolher entre a igreja e a minha família, você tem que ponderar para você o que é mais importante. Se é a igreja ou se é a sua família, se é a igreja ou se é você, entende? Eu, sinceramente, Nathan, se eu tivesse que escolher, graças a Deus nunca tive, agradeço ao meu Deus, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria minha família sem sombra de dúvida. Não estaria colocando minha família acima de Deus de modo algum. Estaria colocando minha família acima da igreja. E sinceramente eu nunca abandonaria minha família, sabe? E isso é uma coisa minha. Não estou dizendo que vocês sejam obrigados a pensar assim. Então, quando a Bíblia diz assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, galera, é o que você faz no dia a dia, a sua luta contra o inimigo, a sua luta contra a carne, a sua luta quando você está no deserto, você está buscando a vitória, quando você está louvando a Deus, quando você está falando com Ele, quando você prega para alguém, quando você ora, sabe, por alguém. E buscar a Deus é isso, é se chegar mais. E a sua justiça é fugir do pecado, galera. A sua justiça sabe, é você buscar a justiça de Deus, é você estar, como eu posso dizer, a palavra me foge à mente, mas é você estar sempre buscando a Ele, sabe? É sempre estar ali ao lado dele, sempre de joelhos, sempre que der, ficar de joelhos, orando, louvando, sabe? Essas coisas é buscar a sua justiça. Buscar a sua justiça é não ficar pelo lado errado, sabe? Pelo lado do pecado. É quando você tem que escolher entre a justiça de Deus e a carne, você vai pela justiça de Deus, porque a justiça de Deus, eu posso dizer que assim como sua vontade, ela é boa também, sabe? Ela é perfeita e ela é agradável. Tá, pode não ser agradável no começo, porque às vezes pra gente não parece ser muito boa, mas na verdade é sim, tá? E no final você pode ver isso, quando, por exemplo, quando Deus diz, não vai por aí, filho, sabe? Não segue esse caminho, não começa esse relacionamento, ou não toma essa escolha de colar na prova, sabe? E etc. Quando você não segue esse caminho, você vê que por mais arduoso que ele possa ser, por mais que isso te traga uma reprovação, se você não filar, ou por mais que isso te traga mais um ano de solteiro, ou 3 ou 4, mas lá na frente você vai colher bons frutos. Você pode reprovar, mas depois você estuda e aprende e passa, e pode usar isso lá na frente quando você precisar, diferentemente do que se você tivesse passado colando, você passaria, mas chegaria ali e cairia, sabe? É aquela velha história, não corte a sua cruz, porque quando você corta a sua cruz, você não sabe se vai precisar dela
inteira para passar em outro lugar. Não tem esse videozinho que fazem, mas é isso aí. Então é isso aí, galera. Essa é a visão que eu tenho desse versículo. O versículo base é esse mesmo. E um beijão para vocês, um abraço e até logo.